vamos falar aí então do novo Halloween de 2018. Um dos filmes mais esperados desse ano, talvez em termos de terror o mais esperado. Um filme ambicioso porque, né, promete ser aí a continuação direta do clássico de 78, mas um filme que deixou aí várias oportunidades passar, acabou me decepcionando bastante e a gente vai falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Eu assisti ontem à noite o Halloween, que eu tenho certeza que você já deve ter assistido alguns vídeos sobre o filme e tal, mas eu quero expor minha opinião também. É um filme que eu tava com uma expectativa relativamente alta, talvez isso tenha atrapalhado um pouco. E já deixar claro que eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira e a principal, 70-80% do vídeo, vai ser sem spoiler. Então se você ainda não viu o filme, pode assistir o vídeo com tranquilidade até um certo ponto. Eu vou dar uma nota e depois que eu der a nota para o filme, eu vou falar algumas coisas de spoiler para contextualizar por que eu não gostei aí muito desse filme. Antes de mais nada, você pode me perguntar: Lucas, o filme é ruim? Não, o filme não é ruim. Lucas, o filme é bom? Aí calma, porque aí eu já diria que ele é de razoável para bater ali na trave de bom. Faltaram algumas coisas para ser bom. Antes de mais nada, um parêntese: se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTheMaia, que eu tô fazendo muita coisa em relação ao Refúgio Cult lá no meu Instagram, então acompanha lá. E, bem, esse filme aqui, mais uma vez, ele é ambicioso, ele é pretensioso. Por quê? Porque depois do Halloween, do John Carter, de 1978, que é o filme emblemático aí para os slashers, né? Que tem aí os assassinos mascarados que correm atrás das vítimas. Então aquele filme consagrou esse gênero. Muitos outros filmes se inspiraram nele depois. É um filme emblemático, sensacional. A atmosfera criada naquele filme, a mitologia criada é maravilhosa, né? Então é um filme que ainda assim, depois de 40 anos, coleciona aí vários fãs e várias pessoas que são fiéis àquele filme de 78. Dito isso, o filme ele teve várias continuações depois, né? Teve o 2, o 3, o 4, o 5, o 6... Teve um filme que foi 20 anos depois, né, em 98, com o retorno da Jamie Lee Curtis no elenco. Então parece que eles estão fazendo de 20 em 20 anos, né? Lá, 20 anos atrás, em 98, fizeram com a Jamie Lee Curtis, que é um filme bem fraco. Aí 20 anos depois estão fazendo esse aqui, que é um filme que desconsiderou todas as continuações. Todas essas continuações, de razoáveis para ruim, eles, né, eliminaram. E esse filme aqui é uma continuação direta, né? Essa mitologia que eles criaram, que o Michael Myers era, na verdade, irmão da Laurie, não consideraram. Inclusive tem uma fala aqui que eles brincam com isso, né? Uma das personagens, se eu não me engano, a neta da Laurie, fala: até cogitaram que ele era irmão da minha avó, mas não, isso é mentira e tal. Então é uma homenagem, né? Esse filme tem ali pequenas homenagens, até por conta do gênero, né? O gênero, eles abordam muito o slasher. A grande questão é, nós não vivemos mais numa época onde os slashers são predominantes no terror. A última franquia de slasher que a gente teve foi Pânico. E Pânico é uma franquia do Wes Craven que se iniciou lá na década de 90, foi até os anos 2000. De lá pra cá a gente não teve mais uma franquia de slasher, né, de um personagem mascarado que sai correndo atrás dos outros aí. Porque os filmes de terror hoje, eles são filmes que abordam temáticas diferentes, né? A gente tem filmes aí como o Hereditário, A Bruxa, O Cair da Noite, que é o que o pessoal chama de pós-terror, que é um terror mais lento, um terror com várias temáticas implícitas, né? Mais atmosférico, novamente. Então não tem muito essa matança, muitas vezes. Aí você pode me perguntar: mas Lucas, você falou que a gente não tá na época dos slashers, você já passou, mas por que então? Por quê? Porque slasher é um gênero que eu acho que já tá desgastado, né? Eles já sugaram tudo que eles poderiam sugar.
todos os elementos, né, a coisa do assassino andar devagar, e aí a vítima corre, e quando vai ver o cara já tá lá do outro lado, né? É algo que, para quem gosta desse gênero, desse subgênero, né, é interessante, a gente já aceitou isso porque é meio que uma homenagem, já faz parte e tal, a gente até esquece a lógica. O filme ele tem competência em alguns aspectos ali, tem, mas eu acho que os defeitos acabam se sobressaindo. Ainda assim, a parte que eu mais gostei desse filme aqui é quando o Michael Myers, né, já tá solto lá, fugiu, e ele já tá na vizinhança na noite de Halloween, cheio de criança e adolescente, fantasiado na rua. Então o cara ele consegue se camuflar, né? Ele tá lá com a máscara dele, andar e ninguém percebe que ele é um cara esquisito. Apesar das pessoas encararem algumas vezes, falar, epa, que é esse cara aí, né? E tal. Mas exatamente essa cena, essa parte, é a que mais lembra do original, porque o original basicamente é isso. Na noite de Halloween, um cara mascarado, alto, doido, né, que sai aí matando geral. Então essa parte, eles conseguiram captar a essência do original e fazer aquela homenagem. A gente fala, pô, que legal, essa cena, né, me deu aquela satisfação. Tem até um plano sequência, um mini plano sequência, não dura muito, 2, 3 minutos só no máximo. É uma cena interessante, mas ainda assim poderia ter sido melhor aproveitada, sabe? Aí a gente vê que a limitação do diretor, às vezes, né? Se fosse um diretor talvez um pouco mais talentoso, lembrando que o diretor desse aqui é o David Gordon Green, que é um cara que já fez inclusive algumas comédias no passado e tal, tem uns filmes legaisinhos, tem uns filmes bem razoáveis para ruim. E então, nesse plano de sequência, eu acho que eles poderiam ter um pouquinho mais de criatividade, sabe? Ter explorado ali, passeado mais com Michael Myers, entrando em um número talvez maior de casas, ter ousado um pouco mais nesse plano de sequência. Cara, a expectativa para esse filme tava alta porque a premissa dele é muito interessante. Esse lance deles pegarem que a história passou 40 anos, porque a gente tá exatamente, gente, há 40 anos que esse filme foi lançado. Esse filme foi lançado em outubro de 1978. Né? Então eles colocaram lá bonitinho, 40 anos se passaram, o Michael Myers ainda tá preso lá no hospital, né, psiquiátrico. Então no início do filme você tem um pessoal, jornalistas lá que vão tentar fazer uma matéria com o cara, mas o cara não fala nada, e ele tá lá preso, né, caladão, na deprê dele. E a Laurie, né, interpretada pela Jamie Lee Curtis, ela é uma mulher que ficou traumatizada por conta daquela noite de 78. E a gente entende isso porque às vezes um único evento na vida de uma pessoa pode marcar ela pela vida toda. É claro que algumas vezes a pessoa fica alguns anos e ela se livra daquilo. Nesse caso aqui a Laurie não se livrou. Aquilo lá tá martelando na cabeça até hoje e ela se transformou numa mulher psicologicamente muito afetada, frágil, mas frágil aqui, porque ela acabou se tornando uma mulher durona, né? A casa é cheia de arma, a mulher está preparada, a casa dela é uma fortaleza. Isso é um aspecto até legal, né? Não é algo que ficou forçado, não. É uma opção que eles seguiram ali. Mas ainda assim eu acho que a Laurie foi uma personagem meio mal aproveitada nesse filme. Ela parece até um tanto razoável de vezes, né? Ela tem a filha dela, que ela tem um relacionamento, né, complicado. A filha dela não aceita muito o jeito dela de ser, e ela tem uma neta adolescente, sei lá, uns 15 anos de idade. E a relação dela com a neta, inicialmente eles apresentam como elas têm uma ligação mais forte. Só que depois, da metade pro final do filme, essa relação não é explorada. A gente não vê, sabe? É algo que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais no filme e eles deixaram passar. Aí a Laurie aparece algumas vezes como essa pessoa paranoica e tal, e basicamente é isso. Ah, Lucas, mas como que você arrumaria esse lance da Laurie ter sido meio mal aproveitada nesse filme? Simplesmente deixaria de lado ali alguns minutos que eles dedicaram a alguns personagens que, né, personagens bobos e tal, que eles perdem um tempinho com isso, e teria dedicado a essa personagem, que é uma personagem também tão icônica quanto o Michael Myers, né? A gente tá ali para ver o embate entre os dois. Então, claro que isso não vai, né, durar o filme todo, mas pelo menos da metade pro final
ter trabalhado um pouco melhor nessa perseguição, porque a mulher tá caçando o cara, né? Essa inversão que eles fazem é até interessante, que eles trabalham um pouco mais no final do filme, que dá uma aumentada ali um pouco na tensão. He's there! Michael! A trilha sonora do John Carter é inesquecível, né? Aquele pianinho que fica martelando ali, eles usam aqui em vários momentos, eles fazem versões alternativas dessa música que também ficaram boas, mas não adianta, né? Você ter essa trilha sonora emblemática, mas as cenas em si, em alguns momentos, poderiam ter sido construídas de forma mais tensas, as mortes e tal, e não é por falta de violência não, ela tá aqui, né? Tem uns momentos que você fala, opa, mas aí a execução disso eu acho que ficou morno. Bem, para finalizar logo essa parte sem spoiler, resumindo, esse novo Halloween, ele funciona como uma homenagem ao primeiro, né? Você sente aquela certa nostalgia, eu senti, mas ele nunca passa disso, ele nunca vai além disso, ele não traz nada novo, nada. E a gente já tem um filme de 78, entendeu? A gente já tem aquele filme lá. Se você quer eliminar toda aquela penca de filme que veio antes, inclusive os remakes aí do Rob Zombie, que são remakes que eu acho de razoável para ruim também, então a gente pode resumir que essa franquia Halloween mesmo, o filme que eu posso falar assim, pô, é um filme ótimo e tal, é só o primeiro. Olha que triste isso, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas esse filme, por mais que ele tenha sido melhor do que as continuações, ele, né, não conseguiu surpreender e falar, pô, agora sim, pelo menos pra mim, tá? Essa é a minha opinião, obviamente, agora sim a gente tem um filme tão marcante quanto o primeiro. O lance é que ele não vai nada além do primeiro, ele não traz nenhuma novidade que o primeiro conseguiu marcar e trazer. Por isso, a minha nota para esse Halloween é 6. É uma nota 6, é uma nota regular, porque é isso que esse filme é, né? Não tem como dar mais que isso, pelo menos na minha opinião. Essa agora é a zona de spoiler. Se você não assistiu o filme, essa é a hora de você sair do vídeo. Volta aqui depois quando você assistir o vídeo. Ok? Saiu? Beleza? Posso começar? Vamos lá então. Como eu disse, esse filme tem coisas mal executadas. O roteiro mesmo tem uns negócios que você fala, o quê? Pra que neguinho fez isso? Entendeu? Por exemplo, o lance lá do médico do Michael Myers, né, que é um cara que sobreviveu ao primeiro ataque dele quando o ônibus bateu, ele fugiu. Não entendo muito bem como que o Michael não acabou com a vida dele lá, talvez por conta dessa relação de doutor e paciente, não vamos julgar tanto, mas ele é um dos personagens recorrentes do filme, e lá na frente, em um certo momento, o policial lá, né, você acha que vai ter uma importância um pouco maior no filme, acaba não tendo, ele atropela o Michael que tá andando ali de boinha na rua, com a faquinha, e o Michael tá caído no chão e o policial vai acabar com a raça do Michael, o médico para ele, vai, pelo amor de Deus, não faz isso com o meu paciente e tal, eles brigam, o médico faz o quê? Ele mata o policial de maneira fria, né? E o cara se revela doido e tal, você não vai fazer isso com o meu paciente, não sei o que, eu não posso deixar. Essa foi uma opção de roteiro que, ó, você me desculpa, mas eu não gostei. Eu achei forçado, eu achei até meio desnecessário. Eu sei que o médico ele poderia ali ter uns neurônios a menos, porque lidar com o Michael todos esses anos, ele mostrou obcecado pelo paciente de fato. Mais uma vez, preguiça do roteiro. Por que eles não fizeram lá o cara realmente fala, não mata ele é desse jeito, mas a gente pode estudar mais ele e tal, e numa discussão sem querer, ou o médico matava ele sem querer, né, ou então o Michael acordava e acabava matando o policial e tal. Bem, agora vamos logo pro final, porque eu acho que é uma parte emblemática do filme, que eles conseguem até criar uma certa tensão, mas ainda assim não é um final que fecha ali com chave de ouro mesmo, que você fala, uou, agora sim eu mudei a percepção do filme. Eu não sei se é porque 80% do filme, né, o desenvolvimento foi morno, que ele não acontece tão orgânico, quando você já vê, já tá no final, eles estão lá na casa da Laurie, e aí fica aquela questão, né, a Laurie passou 40 anos ali fixada no Michael e se preparando para uma eventual fuga do cara, e ela não estava tão preparada assim não, tá? A casa dela tinha alguns aparatos lá e tal,
No final eles usam, no finalzinho mesmo, quando ela queima o Michael lá no sótão, lá no porão, na verdade, beleza, tudo bem, eles conseguiram prender ele lá, ela fez um dispositivo lá que solta um gás e ela tacou fogo no bicho, né? Espero muito que ele não tenha sobrevivido, apesar que tem gente falando que vai vir uma sequência aí. Quem sabe uma sequência daqui 20 anos, né? Teve lá 20 anos, 40, 60 anos, com a Jamie Lee Curtis com 80 e tantos anos, de cadeira de roda, o Michael Myers de cadeira de roda todo queimado ali, um perseguindo o outro. Vai ser legal, aí sim eu vou gostar, hein? Só que não. E vai falar que os personagens desse filme, a maioria não é chato, não é chateado, não é à toa. Talvez o melhor personagem desse filme, de fato, é aquele menininho que a babá tava cuidando, a babá que era amiga da neta da Laurie, sabe, o menininho? Pois é, ele, pra mim, foi o personagem mais carismático. Então é isso, galera. Obviamente, essa é a minha opinião. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você discorda de mim? Por que que você discorda? Se você não tem tanta pretensão assim com esse filme, né? Não sabe muito da mitologia de Halloween, talvez você possa gostar um pouco mais. É um filme de slasher ok, normal. Né, não vai ser um filme que vai ficar para a memória das pessoas, assim como o filme original não vai chegar nem perto disso, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like caso você tenha gostado desse vídeo aqui, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!